Capítulo 31. No dia em que retornarem, que se prostrem no chão do oratório e peçam as orações de todos por conta de quaisquer faltas que possam tê-los surpreendido no caminho. Regra de São Bento, capítulo 67. Blacktooth havia visto apenas duas cidades em sua vida, Valhalla, construída de madeira e pedra, e a Negancity, feita de madeira e lama. A cidade santa, Nilrum, era uma cidade construída de velhos pedaços de velhas cidades, era uma mistura de antigo e novo, mais parecida com uma abadia do que com uma cidade, com pilhas de tijolos e pedras construídas sobre pilhas de tijolos e pedras, tudo misturado e fermentado com madeira, grama e palha. Tudo inflamável, tudo isca e, parecia a Blacktooth, tudo queimando. Ele estava em uma rua larga e reta com montes de escombros e tocos de torres, as grandes casas, de ambos os lados. No início ele estava sozinho, mas conforme caminhava mais para o leste, em direção ao sol nascente e para longe do fogo, a rua tornava-se cada vez mais apinhada de pessoas assustadas e silenciosas. Blacktooth sentiu um parentesco inesperado e indesejado com esses assustados comadores de grama que estavam emergindo de repente de porões e dos tocos de edifícios, exatamente como ele, arrastando seus farrapos lamentáveis, restos, pups, animais e crianças com eles. Todos estavam deixando a cidade. Ao longe, atrás dele, ouviu tiros, raros e irregulares. Se havia guerreiros nômades lutando na cidade, eles não se mostravam. Nenhum cavalo de guerra, apenas mulas e pires velhos. Apenas cães vira-latas. As pessoas em fuga estavam estranhamente silenciosas. Gritos ou clamores teriam sido bem-vindos, mas Blacktooth não ouvia nenhum, era como se a janela de sua cela no porão o tivesse conduzido a um mundo onde apenas crianças choravam ou reclamavam. Os adultos estavam sombriamente calados, tropeçando para frente. Talvez pensassem que seus sotaques os denunciariam, ou talvez simplesmente não restasse nada a dizer. Nilrum estava queimando. Blacktooth havia se preparado para a execução, e agora até sua fome havia sumido. Uma mão puxou sua manga à mão de uma criança e ele se viu, por algum processo que não compreendeu nem notou totalmente, parte de um pequeno grupo arrastando uma mula assustada para fora dos degraus de um porão. Como ela tinha ido parar lá, a quem pertencia e quem a queria, estas eram perguntas que pertenciam a outra realidade. Tudo o que havia presente era a necessidade de ajudar a persuadir a besta aterrorizada e zurrante a subir os degraus estreitos. Então ela desapareceu na multidão que se acumulava e fluía, com seu dono e a criança perseguindo-a, e Blacktooth estava meio andando, meio correndo atrás deles. O vento havia subido e agora havia uma parede de chamas diretamente atrás, a oeste. 4 homens e 4 mulheres, todos nus e de mãos dadas, serpenteavam pela multidão, cantando histericamente. Blacktooth tentou desviar o olhar dos seios das mulheres, mas não conseguiu. Não era desejo o que sentia, mas algum outro sentimento quase esquecido, fome ou esperança. 2 homens fardados com rifles de repetição passaram correndo, depois mais 2, todos correndo em passo cadenciado. Era quase cômico. Blacktooth tirou seu zuchetio e o escondeu sob o hábito. Uma mula caída nos arreios de uma carroça gritava piedosamente, tentando se levantar. Uma anca estava manchada de sangue. O fogo estava ou mais perto, ou mais quente, ou ambos. No fim da rua,
era uma parede de chamas, mais alta que as grandes casas. Blacktooth agora tinha duas sombras, uma que caminhava diante dele e outra atrás. Eu incendeio, pensou Blacktooth, lembrando-se da inscrição em azul e dourado na carruagem do Charf dos Grasshopper. Um fazendeiro inclinou-se sobre a mula ferida e sacou sua faca. Blacktooth o deteve, com a mão em seu braço. Deixe-a viver, disse ele em linguagem da igreja. Ei! O fazendeiro encarou as vestes de Blacktooth e então cortou os arreios. A mula saiu mancando, relinchando, e o fazendeiro enfiou a faca de volta no cinto. Eu ajudarei com a carroça, disse Blacktooth, em Grasshopper. Ele colocou seu chapéu de volta e empurrou. Era uma carroça de duas rodas de design vagamente Grasshopper, carregada com bens domésticos e quinquilharias, incluindo uma velhinha minúscula de pele negra com dois gatinhos, os quais ela beijava, primeiro um e depois o outro. Blacktooth empurrava e o fazendeiro puxava, então mais dois homens se juntaram, jogando suas posses na parte de trás junto com a velha avó. Todos falavam Grasshopper, misturado com um pouco de linguagem da igreja e fragmentos de Ozark. Eles fugiram para o leste, em direção ao grande rio. Blacktooth ficou com o fazendeiro da carroça o dia todo. Airpoler era seu nome, ou poderia ser uma descrição, ou até mesmo uma confissão. O homem era careca. Ele era tão solícito, compartilhando sua comida e água, que Blacktooth presumiu que fosse cristão, até perceber que o fazendeiro achava que o zuchetio vermelho de Blacktooth significava que ele era um soldado. Embora vivesse na Cidade Santa, ele nunca ouvira falar da igreja. Para o fazendeiro, havia apenas dois tipos de pessoas, fazendeiros e soldados de Texarkee. Embora ele fosse um deles por sangue, os nômades Grasshopper, o povo, vindo da planície onde as árvores não vão, eram menos que humanos, ou mais, talvez. Um elemento como uma manada ou uma tempestade. Mesmo após escapar de sua prisão no porão, Blacktooth ainda se sentia prisioneiro, entre o fogo a oeste e o rio ainda invisível a leste. Ao meio-dia, a fumaça havia devorado o próprio sol, e uma escuridão vermelha aterradora caiu sobre as ruas como um manto fúnebre. O fluxo de refugiados tornou-se uma enchente, todos indo para o leste. As ruas ficaram mais largas e, ao mesmo tempo, mais entupidas de refugiados, todos fazendeiros. As grandes casas a leste eram ainda maiores, e não havia árvores. Blacktooth nunca imaginou que sentiria falta delas. Era fim de tarde quando chegaram ao rio. Blacktooth não sabia o que era a princípio. A multidão se amontou sobre si mesma, então começou a circular, girando. Havia fogo a oeste e fogo ao norte também. Houve uma confusão, um pânico rápido, e Airpoler perdeu-se na multidão. Uma vez Blacktooth pensou ouvir o rangido familiar da carroça, mas perdeu-a novamente. Felizmente ele havia conseguido salvar seu cobertor da cadeia. Estava escurecendo. Exceto por algumas crianças chorando, os refugiados estavam silenciosos novamente, circulando no lugar, tomando decisões através de algum tipo de processo visceral lento, como um verme. O fluxo principal virou para o sul, seguindo a margem do rio para fora da cidade. Suspeitando do que os fizera virar, Blacktooth escalou um mureto de pedra abaixo. Alguns outros, como ele, estavam em cima, olhando para o grande rio. Blacktooth nunca vira, ou mesmo imaginara, tanta água antes.
Era uma substância diferente da água que conhecera nas montanhas ou nas planícies. Não dançava, nem redemoinhava, nem caía. Jazia como uma folha de vidro lamacento, metade marrom e metade prateada. Era uma planície de água. Ele pensou que poderia caminhar sobre ela, mas sabia que não. Espremendo-se pelos outros, Blacktooth caminhou pelo topo do muro até um pier caído na beira da água. Barcos estavam parados ao largo. Ele não vira muitos barcos antes, apenas as balsas de fundo chato no Red, mas sabia o que eram. Estas eram barcaças, algumas com cabanas construídas com chaminés e vidros de janela, e longos reimos que as giravam e as moviam na água. Pessoas nos convéses e telhados observavam a cidade queimar. Os barcos faziam pequenos círculos na correnteza, vigiando o fogo, talvez esperando para entrar mais tarde para saquear. Alguns refugiados fazendeiros tentaram nadar ou caminhar na água até os barcos, mas foram repelidos com os reimos. Alguns tiros foram disparados. As pessoas nas barcaças estavam vestidas em trapos, o mesmo que os fazendeiros, mas Blacktooth presumiu que fossem da outra margem. O fogo estava chegando mais perto da água. Era quase bonito, fogo, o mais adorável dos 4 elementos do mundo, e no entanto um elemento também no inferno. Blacktooth encontrou um lugar na ponta do pier e enrolou-se em seu cobertor da cadeia. Paradoxalmente, isso o mantinha fresco. Sob a parede de fumaça e chamas, ele podia ver o fluxo de refugiados seguindo para o sul ao longo da margem do rio. Tantos, Blacktooth murmurou. O homem parado ao seu lado resmungou o que soou como consentimento. Ele segurava uma arma longa, mas não de repetição. Era do tipo que disparava pedras através de um grosso cano de ferro. Por alguma razão, Blacktooth sentiu-se seguro ao lado dele. Ele não tinha desejo de se juntar novamente aos refugiados e seguir para o sul. Eles poderiam ter defendido a cidade, Blacktooth sussurrou, e o homem resmungou novamente. Eles poderiam, Blacktooth pensou, mas não quiseram. New Room não era a cidade deles. Tinham sido levados para lá pelos soldados de Texarkee e depois expulsos pelas chamas. Poucos estavam armados, e esses com armas muito antigas, do tipo que matara o chamando Jarf. Talvez o homem parado ao seu lado tivesse disparado o tiro. O vento uivante estava agitando a água em ondas de crista branca. Estava soprando do leste, sugado para dentro da cidade pelas chamas. Conforme a noite caía, o dilúvio de refugiados diminuiu para uma corrente, e então para um fio, todos virando para o sul ao longo da margem do rio, seguindo em direção a Texarkana, como se atraídos por algum impulso antigo e instintivo. Tarde naquela noite, seus fogos podiam ser vistos na linha baixa de encostas arborizadas ao sul. A essa altura, Blacktooth estava dormindo. Dormiu por horas, sozinho na ponta do pier. Ao amanhecer, o fogo quase se apagara. E a cidade santa de New Room estava queimada. O cheiro de comida o acordou. Blacktooth havia dormido enrolado em seu cobertor da cadeia, escorado em um poste de madeira na ponta do pier. Se o fogo tivesse continuado vindo, teria seguido o pier até ele e o consumido junto com o resto do mundo. Mas ele fora poupado. Tinha tirado as botas e as escondido sob o cobertor. Elas ainda estavam lá, assim como seus utensílios, com 3 pílulas restantes. Assim que se sentou, sentiu a febre de Hilbert retornando.
Mas não poderia ser fome. Não comia há dias. Sentiu o cheiro de peixe cozinhando. No fim do pier, um barco estava atracado na margem lamacenta. Um grupo de homens estava reunido em volta de uma pequena fogueira. Blacktooth levantou-se, puxando o cobertor em volta de si para esconder suas vestes de monge. Esses barqueiros provavelmente eram ainda menos cristianizados que os fazendeiros Grasshopper, que por si só mal eram cristãos. E ele lembrou-se da observação de seu carcereiro, de que o antipapa estava queimando a cidade. Algo na forma do grupo, sua postura ou o tom de suas vozes, disse a Blacktooth que ele poderia se juntar a eles com segurança. Ainda assim, ele aproximou-se cautelosamente, caminhando devagar pela borda do pier de madeira. Um corpo passou flutuando, sustentado por seus próprios gases. O rosto de uma mulher sorria para cima, em direção a um véu de fumaça e céu. Blacktooth desviou o olhar e pisou na lama. Alguém lhe passou um pedaço de peixe, embrulhado em grandes folhas macias. O cheiro era tão avassalador, tão delicioso, que ele teve que se sentar para comê-lo. Ninguém prestou atenção nele ou lhe fez perguntas. Os homens junto ao fogo pareciam unidos por uma espécie de caridade rústica, eram barqueiros e falavam uma versão de Ozark que Blacktooth mal conseguia entender. Os forasteiros, 2 ou 3 retardatários como ele, não falavam nada. Seu silêncio parecia ser essencial para a paz rude que prevalecia. Depois de terminar o peixe, Blacktooth olhou em volta. Agora que a fumaça se dissipara, ele podia ver as grandes torres da ponte antiga. Conseguia distinguir encostas baixas do outro lado. A água era impossivelmente larga. O grande rio, o Mispei, fluía para o mar. Quão grande, então, deveria ser o mar? Isso já era mais água do que Blacktooth jamais imaginara. Os nômades vindo, disse um dos barqueiros. A palavra para nômade no dialeto deles era povo do cavalo. A implicação era, então nós mesmos devemos fugir. Não havia mulheres entre os barqueiros, mas mesmo enquanto Blacktooth notava isso, várias mulheres desceram a margem, caminhando pesadamente de rocha em rocha, rastreando cinzas e carregando braçadas do que pareciam trapos para dentro da barcaça e da cabana. Eram seguidas por outras mulheres com sacos que tilintavam, talvez louça. Alguém passou a Blacktooth outro pedaço de peixe, seguido por um pote de água morna que parecia ser algum tipo de chá fraco. Os nômades estão vindo, disse outra mulher, chegando correndo. O povo do cavalo. Houve um grito, e Blacktooth e os outros convidados recuaram enquanto um dos barqueiros espalhava o fogo com um pedaço de pau. Antes que Blacktooth percebesse o que estava acontecendo, a barcaça estava girando na correnteza. Os outros convidados junto ao fogo morto dispersaram-se rapidamente e Blacktooth viu-se segurando o pote de água dos barqueiros, sozinho novamente. Foi melhor assim. Pela primeira vez em dias, sentiu seus intestinos chamando, então foi com prazer que encontrou um lugar escondido à beira da água sob o pier e defecou, e depois limpou-se e entrou na cidade. Blacktooth assumiu que os guerreiros Grasshopper chegariam assim que o fogo se apagasse e começariam o saque e o estupro, e com eles viriam Bramponi e a Cúria. Mas era meio-dia e as ruas ainda estavam vazias. Ele havia enrolado seu cobertor da cadeia, e agora sentia-se exposto e vulnerável em seu hábito exutétil enquanto caminhava pelos ângulos ritos das ruas esperando que os nômades o encontrassem e o levassem a Bramponi.
Ninguém veio. Era como se a cidade santa tivesse sido purificada. Até os cadáveres na rua, enegrecidos como brasas, pareciam purificados de algum modo, como se o fogo tivesse varrido suas corrupções, deixando apenas uma casca purificada. Não havia muito o que saquear. O fogo consumira tudo, exceto o tijolo e a pedra, reduzindo a cidade de volta aos escombros que deveria ser antes que os Arcanegan reconstruíssem. Quantas vezes esses tijolos caíram? Blacktooth perguntou-se. Quantos conquistadores passaram sob esta ombreira, esta pedra? A cidade santa com sua grade de ruas entre pilhas enegrecidas de escombros e carcaças de prédios queimados era como um palimpsesto de civilização e miséria, tudo intermisturado e interligado, uma era caindo sobre a outra como folhas, como lixo de álamo, os detritos de séculos bons apenas para um fogo de 20 minutos ou 20 horas. Nenhum nômade veio nem uns bárbaros uivantes para vasculhar o centro arruinado e fumegante de toda a cristandade. Sem tiros, sem gritos, sem cavalos relinchando, sem risadas loucas ou gritos de deleite ou berros de desespero. Um grande incêndio traz consigo uma trégua na ordem natural das coisas, um centro imóvel, e não havia sequer carniceiros nas ruas. Os cadáveres ocasionais, um a cada quarteirão ou algo assim, jaziam em dignidade silenciosa enquanto Blacktooth caminhava em volta deles. Havia apenas os urubus reunindo-se no alto, como cinzas volantes. São Pedro não foi difícil de encontrar. O telhado queimara e caíra, mas a cúpula manchada de fumaça ainda se erguia sobre as ruínas. A maior parte do interior estava destruída. Blacktooth sentou-se ao fundo em um dos longos bancos que sobreviveram à loteria da destruição. Era curioso, pensou ele, o que sobrava e o que era consumido, pelo tempo tanto quanto pelo fogo. Havia algumas memórias restantes de sua infância, os meses difíceis entre os nômades, os primeiros dias na abadia. Mas anos inteiros haviam sumido, deixando nada além de cinzas, como as longas fileiras de cinza cinzenta marcando onde estiveram os bancos de carvalho de queima limpa. Onde um banco sumira, seu apoio para os pés poderia ter ficado para trás. Era como os remanescentes da Magna Civitas, queimada até o chão há mais de 1000 anos. Partes dela permaneciam quase intactas, como a igreja, outras partes nem sequer eram lembradas. Pela primeira vez em meses, Blacktooth fechou os olhos e risou, não sob coação, mas porque queria. Ficou de joelhos quando terminou. Podia sentir a febre de Hilbert retornando, como um velho amigo. Ele a saudou pois lá estava a Idria novamente, na cachoeira que não tinha água onde a água não caía. E lá estava Speklebard. Eimene com seu sorriso de Sussuarana. Amém estava sacudindo-o pelo ombro. Mas era Amém segundo. Nimue, é você mesmo. Pensamos que estivesse morto. Então aqui você vê a minha igreja, disse Bramponi. Seu cabelo sumira e seus olhos olhavam para fora de cavidades escuras. Até a barba ruiva do diácono vermelho estava majoritariamente branca. Ao redor da basílica, as grandes janelas vazias olhavam para as ruínas. As ruas desertas estavam quietas e apenas o uivo de cães podia ser ouvido, longe, à distância. Oh, Deus, os Grasshopper! Bramponi ajoelhou-se e enegreceu as mãos nas cinzas, e as ergueu em direção à cúpula manchada de fumaça. Que tolo eu fui, Nimue! Confiar nos Grasshopper!
Holy Madness também confiou neles, Santo Padre, Blacktooth respondeu. E X também. Eu confiei em Bran para lutar bem, disse Voshin. Ele fez isso, antes das deserções. Pode ser, disse o Papa, que ele não pudesse controlar seus guerreiros, uma vez que sentissem a fúria da batalha extraída do céu vazio, como dizem. Limpou as mãos em sua batina branca suja, sobre ela, carregava uma pistola de repetição em um coldre de ombro. E os guerreiros Grasshopper não têm amor pela igreja por estas bandas. Voshin estava ao lado, ainda vestindo a túnica xadrez e as listras de sargento-general que Bramponi fizera para ele. Parecia deprimido. Blacktooth não se surpreendeu. Todos os amigos de Voshin, a Guarda Amarela, estavam ou mortos ou haviam ido para o sul com o Magister Dion e a Caesar de Araiverdar. Seu mestre, Bramponi, parecia mais fraco do que nunca, e arruinado. Nimue, Bramponi estava dizendo. Veja o que fiz com a minha igreja. Não foi para mim mesmo que eu quis este trono. E agora olhe para ele. Não foi você. Blacktooth começou. Mas não conseguiu terminar. Quem mais o fizera? Fora Bramponi quem reunira as 3 hordas, quem as armara com armas de repetição, quem as pusera em movimento através do mar de grama em direção a Nilrum e quem lhes dissera depois para não atearem fogos. Eu incendeio, estava inscrito na carruagem de Euturbran. Ele não fizera segredo disso. Nem ferrando você vai, o Papa respondera. Nem ferendo e agora, olhe em volta. Bramponi pôs a mão na testa de Blacktooth, deixando um rastro de cinza. Sua febre parece melhor, Nimue, disse ele. Eu a superei, disse Blacktooth. Eles me capturaram e me deram algumas pílulas, as mesmas pílulas que os Texark estão usando ao sul do Neidian. Mas elas quase acabaram. Você não parece febril. Eu posso senti-la, disse Blacktooth. Posso vê-la chegando. Quando estou febril vejo a garota, a Idrea. E o antigo Papa, Speklebard. Eles estavam comigo agora há pouco, antes de você entrar. Não via sentido em mentir para Bramponi, não mais. Fiquei feliz em vê-los. Você os vê agora? Bramponi perguntou. Não, é claro que não. A febre não está tão ruim. A febre não está tão ruim, repetiu Bramponi. Ele parecia mais distraído do que nunca. Então, de repente, sacou a pistola de seu coldre de ombro. Você ouve isso, Nimue? Ouvir o quê, sua? SHHH. Voshin sacou sua espada curta do cinto, deixou sua espada longa em sua bainha de aço. Segundos depois, Blacktooth ouviu o que o velho guerreiro e Bramponi haviam ouvido. Quescos sobre as pedras do calçamento, e depois em degraus, e depois em madeira ecoando dentro da catedral. Era Black Eyes, o agente duplo nômade que fora brevemente aprisionado em frente a Bramponi e Blacktooth no zoológico de Anegansett. Estava vestido com os ornamentos completos de um guerreiro Vildug, montando um pônei alazão. Sua Santidade, disse ele sarcasticamente. Acenou para Nimue e evitou o olhar e a espada de Voshin completamente. Guarde isso, disse Bramponi, suavemente embora ainda segurasse a pistola de repetição na mão. Voshin guardou a espada curta, mas manteve a mão no punho da longa. O que você está fazendo aqui? Achei que estivesse com o imperador em Anegansett. Bramponi endireitou-se,
Tentou parecer real. Black Eyes não pareceu impressionado. Como espião, disse o nômade. Quando o Senhor das Três Hordas veio para o sul, com os tanques e o exército Gleb, cruzei o Red River para me juntar a eles. Mas a batalha está perdida. Os canhões do Anegan falaram alto demais, e rápido demais. Os Glebs fugiram de volta para seu vale, os Spooks estão a caminho de volta para as Sucamints, e o Warsharf das Três Hordas está a caminho de casa. Ganosli. Bramponi pareceu abalado. A Caesar de Araivdar está indo para casa. As Vejoes estão chamando, disse o nômade. Seu pônei dançava entrando e saindo das cinzas dos bancos, arruinando suas linhas retas. O nariz de madeira de Texark está queimando nossas cabanas, matando nossas mulheres, roubando nossos cavalos. Cavalgamos para a grama curta. Estou aqui apenas para me certificar de que nenhum dos filhos da mulher do grande céu seja deixado na cidade quando os comadores de grama chegarem. Você deveria partir também. Você também é filho dela e ela também é sua mãe, pedindo desculpas, santidade. A cavalaria Texark está a caminho. Do sul. O Papa apontou com a pistola. De Anegan City. Do norte também. Do mar de grama. Deixaremos a cidade deles para eles. Boa sorte, vossa santidade. Partiu ruidosamente, Quescos trovejando, e Bramponi caiu de joelhos, amaldiçoando seu destino. Vexila regis inferni prodeum. O que ele está dizendo? Voshin sussurrou. Avançam os estandartes do rei do inferno, disse Blacktooth. Não é a cidade deles, Bramponi murmurou. Eles nunca a quiseram. Olhou para cima, para o céu, e viu apenas a cúpula enegrecida e arruinada. Jogou sua pistola nas cinzas. Item, item, item. No centro do santuário arruinado, o trono de São Pedro fora milagrosamente poupado. Atrás dele estava uma estátua de madeira pintada da Santa Virgem, também poupada. Blacktooth e Voshin seguiram silenciosamente Bramponi enquanto ele cruzava em direção ao trono, abrindo caminho pelo lixo. Bramponi parou em frente ao trono e o estudou antes de alisar sua batina e sentar-se. Sua pele sardenta estava esticada e fios finos de cabelo grisalho apareciam nas bordas de seu solidéu branco sujo. Ele ainda usava seu coldre de ombro vazio. Aqui. Voshin tentou lhe entregar a tiara papal, mas Bramponi balançou a cabeça, então o guerreiro amarelo colocou-a nas cinzas ao pé do trono. Estava escurecendo. Blacktooth não teve dificuldade em encontrar uma brasa viva com a qual acender algumas velas. Colocadas atrás do trono, dificilmente iluminavam algo exceto o rosto da Virgem, e isso apenas minimamente. Os olhos de Bramponi estavam fechados como se em oração, e Blacktooth ficou contente. Olhar para dentro deles tinha sido como olhar pela janela de uma casa em chamas. Voshin agachou-se ao lado do trono de São Pedro, ajoelhado sobre os calcanhares, equilibrado na bainha de sua espada longa que ainda usava ao lado. Embora ágil, ele também era, Blacktooth viu, um homem velho. Movia-se sem alegria ou facilidade. A trégua que o fogo criara terminara. Lá fora na rua, Blacktooth viu um cão afugentar um urubu para puxar um corpo enegrecido, então ele foi afugentado por sua vez por um porco. Seu velho amigo. Outro cão parou na enorme porta aberta e olhou para dentro da basílica na luz moribunda.
Farejou o ar enfumaçado, mijou na porta de bronze e trotou para longe na escuridão crescente. Um cavalo sem cavaleiro passou errante, parte de uma perna humana decepada pendurada no estribo. Glória a Deus nas alturas. Era a voz fraca e cansada de Elia Amém segundo Papa Bramponi, falando como se a esposa de Jó lhe tivesse dito para amaldiçoar a Deus e morrer, e ele estivesse cumprindo exaustamente. Acho que ouço a cavalaria Texarque vindo. Blacktooth, seja sensato e corra para salvar sua vida. Era apenas um cavalo sem cavaleiro, Blacktooth disse. Mas ele aguçou os ouvidos e ouviu algo à distância. Podia sentir tanto quanto ouvir, um estrondo baixo e indistinto que poderia ser um trovão distante. Não há nada para mantê-los fora da cidade agora, Volshin disse. Mas o senhor, meu senhor Blacktooth estava confuso. Para onde o senhor irá? Se Bramponi o ouviu, não deu sinal. Blacktooth olhou para a estátua da Santa Virgem atrás do trono de São Pedro. Ela pôs a língua para fora. Era preta e bifurcada. A febre está voltando, Blacktooth pensou. Procurou por Speclebardia Idrea, os companheiros de seu delírio, mas não estavam em lugar nenhum. Bramponi virou-se e olhou para a Virgem. Seus olhos brilharam. Então é você, afinal. Hein? Blacktooth e Volshin perguntaram ao mesmo tempo. Mãe, mãe da noite e das éguas da noite, os sonhos. Meu senhor. Blacktooth pegou o braço do Papa. Olhe. Olhe para ela. Bramponi soltou o braço com um solavanco e apontou para a Virgem. O ponto escuro rastejou para fora de seu lábio inferior. Verme, Blacktooth gaguejou. A bruxa da noite. Minha verdadeira mãe. Bramponi disse. Blacktooth, escape enquanto há tempo. A lealdade a mim para aqui. Obedeça-me, vá. Blacktooth recuou. Porque eu deveria começar a cumprir meus votos obedecendo ao Senhor agora. Bramponi riu fracamente, mas repetiu, vá. Vá ser um eremita e ensine sobre Deus aqueles que vierem até você. Seja você mesmo. Esse é o chamado dele para você. Fracamente Blacktooth podia ouvir quescos distantes, ficando mais altos. Vá. Volshin ainda estava agachado ao lado do trono, seus olhos estreitos fechados como se em oração. Atrás do trono, o rosto da Virgem brilhava à luz oscilante das velas. Blacktooth caminhou sob ela, circulando lentamente em direção à parede traseira da catedral que ainda permanecia de pé. Havia definitivamente um verme em seu lábio. Ou uma língua que se movia. Bifurcada, preta. Talvez fosse uma sombra de uma vela. Ora pro nobis nunc em hora mortis nostrae. Havia uma porta nos fundos. No meio do caminho, Blacktooth ouviu um riso sss agudo como uma inspiração de ar. Reconheceu o som da espada de Volshin sendo tirada de sua bainha. Então ouviu o murmúrio de latim. Para a surpresa de Blacktooth, este menos ortodoxo dos papos estava recitando o credo. Apesar de si mesmo, Blacktooth parou e ouviu. Começou como o credo de Niceia: creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador da terra e do céu, e de todas as coisas visíveis e invisíveis, e em um só Senhor Cristo Jesus. Mas antes de Bramponi terminar, o credo de Atanásio infiltrou-se e assumiu o controle, dizendo, e em uma só Santa Igreja Católica e Apostólica Romana,
fora da qual não há salvação nem remissão de pecados, o non sanctam ecclesiam Romanum etiam apostolicam, extra quam nec salus est nec remissio peccatorum. Agora. Era a voz de X. Blacktooth parou, com medo de olhar para trás, e ouviu o sussurro de Seda. Houve um grunhido afirmativo fraco enquanto Elia Bramponi, amém segundo, caía de joelhos aos pés do trono. O suspiro da espada cortando o ar terminou no golpe de carne e osso, e no baque da cabeça, e no espirrar de fluido jorrando no chão juncado de lixo. Blacktooth correu para a saída o mais rápido que pôde. Quase chegara à porta quando a voz trêmula de Voshin o chamou. Ajude-me, antes de ir, por favor. Parou novamente e virou-se desta vez. Viu X sentado no chão ao lado do cadáver. Voshin pegara sua outra espada, a curta, e a mantinha pressionada contra o ventre. Enquanto pressionava lentamente com uma mão, com a outra pegou a espada longa manchada de sangue do chão e a jogou em direção ao monge. Ela caiu antes, soando como um sino no chão de pedra. Blacktooth passou por cima dela, balançando a cabeça. Com passos largos caminhou até o lado do guerreiro. Não, disse ele ferozmente. Iria você agora abandonar seu mestre? Voshin olhou para o monte de seda ensanguentada ao seu lado, encarou Blacktooth e pressionou a lâmina em seu ventre até que o sangue surgisse. Gemeu, parou e olhou para Blacktooth novamente, suplicando. Nimue pegou a espada longa. Mas, em vez de erguê-la para um golpe, apoiou-se nela como se fosse uma bengala. O inimigo de seu mestre ainda vive, disse ele. Abra seu ventre se quiser, Voshin, mas quero ouvir você dizer longa vida a Philpwark, antes de ajudá-lo a morrer. Voshin removeu a lâmina de sua carne e disse algo em uma língua estranha, claramente um xingamento. Blacktooth ajoelhou-se e olhou para o ferimento. Sangrava profusamente, mas parecia não ter penetrado fundo, ou de forma alguma, na cavidade abdominal. Ajudou o idoso guerreiro a se levantar, depois ajoelhou-se e rasgou um pedaço da batina de seda branca do Papa. Deu-o a X para segurar contra o ferimento. Voshin pegou a cabeça de Bramponi e a colocou junto ao corpo, depois cobriu ambos com o cobertor da cadeia, talvez esquecendo que era o de Blacktooth. Não deveríamos enterrá-lo. Voshin balançou a cabeça. Era assim que ele queria. Deixe-me para o Burregan, o urubu da batalha. Sua noiva, disse Blacktooth. Procurou pela bruxa da noite, mas ela sumira. A virgem estava de volta, com seu bebê radiante e sorriso gentil. Olhando para Bramponi, morto sob o cobertor, uma forma imóvel, Blacktooth sentiu-se estranhamente indiferente. Tanto de sua vida desde que deixara a abadia fora a serviço deste homem mundano. Mas a quem ou ao que Bramponi servia? Algum de nós sabe, em última análise, o que é que servimos? Blacktooth perguntou-se. Então sentiu-se imediatamente envergonhado. Não era ele um irmão da Ordem Albertina de São Liboets? Por que desejara tanto tempo ser liberado de seus votos, se os votos não significavam nada? Os quescos estavam mais perto agora, martelando na praça em frente à catedral, depois nos degraus baixos e largos. Por um momento Blacktooth pensou em sair para a rua e se oferecer para ser capturado. Então lhe seriam dadas as pílulas de que precisava, e talvez a morte. Mas não. Voshin recuperou-se e embainhou sua espada longa.
Blacktooth seguiu-o pela porta dos fundos da catedral. Não havia mais nada a fazer em São Pedro. Os cães estavam voltando para a cidade, farejando sangue novo e morte. Onde estava escrito: "E os cães comeram Jezabel no campo de Jezrael." Enquanto seguia Volshin pelo beco em direção ao rio, Blacktooth podia ouvir quescos de cavalos dentro da Catedral de São Pedro, depois vozes alteradas sobre o corpo morto de Amém II.